às vezes. Exatamente. O importante é falar que, assim, a vida, ela acontece através de um grande esforço colaborativo. Então, a gente colabora para a evolução de várias pessoas, né, de todas as pessoas que nos cercam, e as pessoas colaboram para a nossa evolução também. Então, as pessoas se aproximam da gente, para nos mostrar o que tem dentro da gente. Sabia disso? Para nos mostrar o que tem dentro, que tipo de sentimento que eu estou emitindo, né? Imagina você emitindo um sentimento de raiva, né, de ódio. Vão se aproximar essas pessoas que vão fazer você sentir mais disso, que são as pessoas que vão colaborar, né, espiritualmente falando, para que você sinta mais disso, para que você se dê conta de que você não está no caminho certo, que você precisa mudar. E o caminho, até na música mesmo, que o Jordelei fala, eu percebo que a lei da atração, ela atua muito na música. Você tem um certo gosto musical, ou acha que tem, né? Porque, sei lá, né? Às vezes a pessoa... Hoje em dia, já não tem que pensar no que se fala. A pessoa acha que tem um certo gosto musical lá. E aí ela começa a ouvir repetitivamente a frequência daquela música, a letra. A pessoa se torna o que ela começa a ouvir nas roupas, né? Nas roupas, no comportamento. Eu falo por experiência própria, porque na adolescência eu tive um problema com músicas. Eu gostava de rock and roll, mas eu comecei a gostar muito de punk rock. E o punk rock tem muita agressividade nas letras, muito protesto nas letras, né? Então você começa a ficar mais revoltado a cada dia, você começa a ficar mais injuriado com as coisas. O ritmo era legal, dançante e tal. Eu gostava de um rockabilly, de um rock clássico, mas o punk rock me trouxe uma revolta a cada dia maior. Hoje eu não ouço mais, tenho amigos dessa época e, normal, não segue o jogo. Mas não ouço mais especificamente esse ritmo porque as letras me deixavam, com 15, 16 anos, num processo de uma revolta que ela virava uma bola de neve. Por quê? Porque ali só tinha protesto, ali só tinha uma música com uma certa agressividade, e aí eu entendia, cada vez mais eu vou ficar mais revoltado. A frequência te levava à agressão. E é dessa maneira que é formada a crença limitante, né? Você está prestando atenção numa letra de música ali que tem uma crença limitante, você está assistindo um filme que não vai fazer bem para você, então isso vai ser ali gravado no seu subconsciente, né? É gravado. E muitas das vezes você nem sabe, mas as suas escolhas, né, inconscientemente, vai ser ali baseado no que você ouviu, no que você viu, né, no que você experienciou, que muitas das vezes são experiências negativas. Exatamente. E o pessoal está perguntando aqui, pessoal, vocês podem colocar as perguntas aqui, e existe uma forma de você contribuir com o bom andamento do canal e ter a pergunta em destaque, que é colocar um superchat. Você pode contribuir de várias formas aqui para o projeto. Uma delas é colocando o superchat, uma pergunta em destaque aí para facilitar a leitura. Outra forma de você contribuir é se tornando membro do canal. Tem aqui o Seja Membro, que tem alguns benefícios legais para você participar nas lives. Dá uma olhadinha na aba Seja Membro aqui do canal, porque tem alguns benefícios bacanas que você pode aderir, auxilia esse projeto a cada vez mais trazer pessoas interessantes, né? E o bom andamento aqui das lives. Você pode também ajudar via Pix. O Pix, a chave Pix aqui do nosso podcast é filhosdotodo@gmail.com. filhosdotodo@gmail.com, tá aqui na descrição. Você pode contribuir também para o nosso projeto continuar caminhando. Certíssimo, pessoal? Agora, se você também quer contribuir, mas não vai colocar o dinheiro aí, não quer fazer uma doação, não quer colocar um superchat, contribui muito, deixando like e compartilhando para tipo 10, 20 pessoas que precisam de uma mensagem, que você às vezes observa no dia a dia, que está aí aberto para uma nova possibilidade, ou que está precisando se abrir para novas possibilidades. Então existem várias formas de você alimentar a energia aqui desse podcast. Certíssimo? Daqui a pouco, então, a gente abre para as perguntas. Recado dado aí, para vocês poderem refletir sobre isso. Vamos lá. Esses pontos todos aí que a gente falou, eu sempre digo que
pra mim, né? Pode ser que para outras pessoas não, mas a gente tem que usar o nosso exemplo, né? Pra mim sempre cai na espiritualidade, até que ele falou do Exu, né? Os Exus trabalham com a lei da atração. Ou as outras entidades sim também, né? Sim. Mas os Exus, eu sinto que eles fazem muito mais uso, porque é aquela coisa, né? Estamos aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo. É raiva que você tem? É discriminação que você tem? É ego? Tá bom, vamos trazer um pouco mais disso para você ficar mais com isso, né? Exatamente. Alguns anos atrás, quando eu conheci o Hélio Couto, né, eu acho que todo mundo que começa a estudar espiritualidade transita por Hélio Couto em algum momento. Sim. E fica louco de vontade de fazer Ressonância. a ressonância. Né? Eu fiz, né, a Justo faz. Também fiz uma época. Ou seja, paramos no mesmo lugar. E ali ele fala muito sobre essa questão do conhecimento, da movimentação de tudo. Mas quando a gente começa a estudar algumas coisas, a gente ainda carrega conosco alguns preconceitos. E esse ano está sendo um ano de quebrar preconceitos. Porque foi o ano que eu conheci uma outra vertente da espiritualidade. Não é que eu conheci, eu já sabia que existia, já via, mas de estar entregue, de dizer a eles, eu confio em vocês e vocês trabalham. Ou seja, toda a linha de esquerda, toda a linha de caboclos, de orixás, conhecer essa nova vertente. E aí que eu comecei a linkar com muitas coisas. Quando a gente vai a algumas viagens espirituais, né, projetado no corpo, tem um dos lugares que sempre é muito perigoso e assustador, e que é o Vale do Prazer. Claro que fala do Vale do Prazer, tu já vai pensar em muitas coisas, né? Mas tem uma das coisas que mais me assustava e me assusta quando eu vou lá, as músicas que são tocadas. As músicas são tenebrosas, assim. Letras cada vez mais apelativas, ritmos mais atraentes. E a espiritualidade sempre nos diz assim, muito em breve essas músicas estarão sendo tocadas nos rádios das cidades. Ou seja, médiuns canalizando aquela frequência, aquela letra, e trazendo para cá. Então, quando a gente vê isso, que a gente começa a entender, por exemplo, o trabalho de um Exu, né? Que, como tu falou, lei da atração, ele é caminho. É mensageiro e caminho. E caminho tem tudo. Então, para que vertente eu vou seguir, para que lado eu vou orientar. Então, se eu quero prosperar na parte financeira, porque fala da lei da atração, a gente pensa muito, como diz Hélio Couto, casa, carro, apartamento, né? E a gente pensa muito nisso. Mas veja, por exemplo, a nossa saúde mental e emocional. Ela é um reflexo de tudo que está em volta. E às vezes, como tu falou das músicas de protesto do punk rock, nós tivemos no Brasil, na época da ditadura militar, muitas músicas de protesto, extremamente inteligentes, ao ponto de quem detinha, ou permitia, ou bloqueava as letras, não entender as letras, de tão cultas e inteligentes. Mas isso foi se perdendo, essa cultura, com o passar das décadas. E hoje nós estamos estacionados numa zona muito densa de conhecimento, né? Ou seja, muito restrito. E aí quando começam essas músicas vir em pensamento, que a gente começa, por exemplo, a ver os guardiões que têm me acompanhado, a primeira coisa que eles falam para mim toda hora é: você tem certeza disso? Eles sempre começam com uma pergunta: você tem certeza disso? E por quê? Para que eu pense e reflita quais os caminhos que isso vai me trazer. E isso fez um dos pontos de eu respeitar por demais esse caminho, né, principalmente com os Exus. E porque eles são discriminados. Fala em Exu, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus do céu, é coisa pesada. É a primeira coisa que vem. E quando a gente começa a quebrar essas crenças limitantes e começa a entender que eles estão lá a serviço da luz, por exemplo, a gente começa a entender o processo da lei da atração. Muitas das pessoas que nós atendemos nas casas espíritas, ou até mesmo que nos procuram um Portal Paz para atendimento, muitas delas já foram vistas, né, vagando pelas ruas do Vale do Prazer, por exemplo.
E a gente nem se dá conta, porque a gente não lembra quando está projetado, nem sempre se lembra o que aconteceu. 99%, às vezes não lembra. E aí a gente vive um certo problema de doenças, né, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional, que a gente não sabe o motivo. Então a gente busca a espiritualidade e a espiritualidade chega e faz assim: você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? E quando eu começo a fazer esses questionamentos, começam a vir à tona as inúmeras vertentes de frequências que estão presas ali naquela pessoa, que está impedindo de algo chegar, que está impedindo muitas vezes de a cura se manifestar. Ou seja, veja, a lei da atração, né? Ou a gente poderia muito usar até, plagiar o nome do livro, né? O Segredo. Né? O segredo para as coisas é realmente, aos poucos, abandonar tudo o que nós temos medo. Por exemplo, nossa, tal coisa eu não vou porque falam mal. Tá, falam mal por quê? Por que falar mal daquilo reverbera em mim? Então, no instante que eu começo a falar mal daquilo, eu começo a aceitar aquilo como uma verdade, então eu estou colocando uma barreira. Uma crença, né? É uma crença negativa. Eu coloco uma barreira. E essa barreira impede que muitas outras coisas possam chegar. Quando a gente transita por todos os caminhos com amor, com responsabilidade, com respeito, né? Porque eu posso estar no vale das trevas, mas o vale das trevas não precisa estar em mim. Essa é uma diferença muito grande que, para mim, reverbera por demais em todos os tratamentos espirituais, que é onde eu vejo a lei da atração. Tenho visualizado curas inimagináveis em pessoas, coisas que até assusta, no bom sentido, né? Tu vê uma pessoa que está ali condenada, né? E daqui um pouco a própria ciência, a medicina diz que aquela pessoa não tem mais nada. Ou seja, isso causa um espanto muito grande. Mas por que algumas pessoas merecem e outras não? Por que umas têm merecimento e outras não? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar muito em nossas vidas. Por exemplo, se eu não tenho o que eu gostaria de ter, será que eu não sou merecedor? Ou será que eu estou impedindo do merecimento chegar? Olha, pessoal, isso daí é muito bom. Essa reflexão é muito boa para fazer todo dia. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.